Teve uma única paciente na minha vida inteira de anestesista que ela falou que lembra do começo da cirurgia. Ela estava entubada e lembra do início da cirurgia, também foi por uma falha minha. Olá, meus amigos e minhas amigas. Esse vídeo eu vou começar com uma pergunta. Tiago, é possível acordar durante uma anestesia geral? Como é que isso acontece na vida real? Como é que é a melhor maneira de fazer uma anestesia geral? E caso isso aconteça, será que a pessoa lembra de tudo? Ficam flashes na cabeça? Como é que funciona isso, né? Constantemente, durante algumas anestesias que eu já fiz, que colegas meus fizeram, nós estamos lá fazendo anestesia, fazemos anestesia geral, entubamos o paciente, ligamos a anestesia, são equipamentos, bombas de infusão, né? São equipamentos que injetam uma medicação gota a gota. Então essa é a bomba de infusão, é uma máquina que fica injetando ali, ó, lentamente uma medicação de uma forma contínua na veia dos pacientes. E aí qual é a nossa função de anestesista? É trocar essas medicações quando elas vão acabando. Digamos que eu estou ali fazendo uma bomba de infusão de Propofol. Às vezes vem seringas com 50 ml de Propofol, eu coloco essa seringa e a bomba vai empurrando o líquido. E chega um dado momento que a bomba vai me avisar, ela vai apitar, vai ter um alarminho lá que vai falar, ó, tá acabando, você precisa trocar. O que é que a gente vai fazer? Pega uma nova seringa de Propofol e coloca lá na bomba de infusão. Uma outra forma de manter, né, da manutenção da anestesia geral é através dos anestésicos inalatórios. E da mesma forma, é um vaporizador que tem acoplado na ventilação mecânica. E esse vaporizador, ele tem um líquido dentro, que é o anestésico inalatório. Na maioria das vezes é o sevoflurano ou o isoflurano, são dois anestésicos inalatórios e chega um dado momento que você vê que o nível ali está baixo e você vai fazer um acréscimo ali, né? Você vai acrescentar esses anestésicos inalatórios. Porém, nem tudo é ideal, nem tudo é perfeito, né? Existem situações que fogem do seu controle. Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma cirurgia bariátrica e era um lugar novo. Eu tinha chegado lá, a primeira vez que eu estava fazendo anestesia ali e fiz tudo beleza, né? Recebi a paciente, expliquei a ela, fizemos a monitorização e puncionei a veia dela. Peguei a veia dela aqui na mão, foi na mão esquerda. E o meu colega da enfermagem lá prontamente falou, doutor, quer que eu fixe aqui para você a veia? Aí eu, beleza, pode fixar. Eu já vou ajeitando aqui, né? Já vou acelerando a ventilação mecânica, vou configurando e tal. E deixei que ele fixasse lá a veia. Ou seja, conectasse o soro na veia e fizesse o curativo aqui para que a veia não saísse. E aí começou a cirurgia, depois de uns 40 minutos, a paciente começou a se mexer. Aí eu, eita, tá acordando a paciente, será? O que é que tá acontecendo, né? Eu comecei a revisar as medicações, né, na bomba de infusão, tudo certo. A bomba tá funcionando, tem Propofol. Olhei o ventilador mecânico, tava tudo certo, a paciente estava entubada. E o que é que será que a paciente está mexendo? Eu fui lá, aumentei a dose do Propofol. Talvez fosse uma anestesia insuficiente, né? Talvez eu estivesse fazendo pouca anestesia. E mesmo aumentando, depois de 5, 10 minutos, ela mexeu de novo. Aí eu, rapaz, o que é que tá... não existe um grau de resistência à anestesia assim, né? E eu comecei a revisar mais ainda. Eu vi que o soro estava correndo, o soro estava funcionando, né? E fui acompanhando o soro. E aí quando eu fui acompanhando, né, o soro até a mão da paciente. E aí quando eu olhei para a mão da paciente, embaixo tinha uma poça de sangue. Aí eu, eita, saiu a veia. Quando eu vi na mão dela, estava sangrando, a veia tinha desconectado. O soro do acesso, né, o acesso venoso. O que é que aconteceu? Quando eu aceitei a ajuda daquele colega, ele não rosqueou o soro na veia da paciente, né, no gelco, e acabou que ficou folgado. E durante a anestesia foi soltando. Quando soltou tudo, começou a vazar sangue e o soro do Propofol, junto com o soro das medicações, estava caindo tudo no chão. Então foi um erro humano que aconteceu no trajeto
desse soro e do Propofol. É uma das possibilidades, né? Na maioria das vezes, quando há um movimento intraoperatório ou um despertar intraoperatório, a maioria das vezes são erros humanos, certo? São erros do anestesista. E aqui eu quero deixar bem claro que há uma diferença entre movimentos intraoperatórios e despertar intraoperatório. Às vezes o cirurgião está operando, como aconteceu com essa paciente que eu falei. Ela começou a se mexer e o cirurgião na mesma hora ele fala, tá acordando, tá acordando. Pessoal, a paciente está acordando. Nós da anestesia sabemos que ter movimentos durante uma cirurgia pode acontecer, mas isso não significa que o paciente vai lembrar do que aconteceu. Para você ter a lembrança do que aconteceu durante uma cirurgia, você precisa ter um grau maior de superficialização. Porque a gente tem reflexos primitivos que vêm muito antes da consciência. O último reflexo, digamos assim, né? A última característica que a gente consegue recuperar é a consciência. Então, antes de lembrar, nós vamos nos mexer de forma involuntária, porque dói, porque está sendo manipulado. Isso pode ser um alerta para você, anestesista, ver que o paciente está caminhando em relação a um despertar. Mas antes de chegar no despertar, ele vai se mexer. E aí você vai atuar. Opa, tem alguma coisa estranha acontecendo. Será que saiu a veia? Será que acabou meu anestésico inalatório? Será que o Propofol acabou e a bomba não me avisou? E eu preciso lá ver realmente, né, se a bomba está falhando, se a bomba desligou, se faltou energia ali na bomba, saiu a tomada. Tem uma série de fatores aí que você não espera e é por isso que eu falo que o anestesista ele tem que ser uma pessoa hiperatenta. Você tem que estar atento ali na veia, na energia, no Propofol que está na bomba, né? Se tem muito, se tem pouco. Se você está usando anestesia inalatória, se tem muito anestésico inalatório, se tem pouco. Se a ventilação mecânica está indo tudo bem, você tem que ser ali, ó, um fiscal e tá sempre checando tudo, sempre checando tudo, sempre checando tudo, porque essas coisas são totalmente inesperadas e se você estiver distraído, pode ser que o paciente comece a acordar e aí primeiro ele vai se mexer. Só que tem um grande ponto, às vezes, essa parte que às vezes é um alerta, que o paciente começa a se mexer, não vai acontecer. Por quê? Porque o paciente estará com o uso dos bloqueadores neuromusculares. Teve uma única paciente na minha vida inteira de anestesista que ela falou que lembra do começo da cirurgia. Ela estava entubada e lembra do início da cirurgia, também foi por uma falha minha. Como é que foi essa cirurgia? Eu estava aqui na parte mais periférica de São Paulo e estava de férias, fui fazer alguns plantões extras e era uma cirurgia de vesícula. Acabou que naquele hospital nós usávamos anestesia inalatória, no vaporizador, né, do carrinho da anestesia. Eu recebia paciente, uma sala muito, muito confortável lá, era uma cirurgia rápida, uma cirurgia de colecistectomia. Funcionei a veia da paciente, nesse caso o problema não foi na veia, já adianto. Fiz a sedação, né, a indução da anestesia, intubei a paciente e beleza. Estava estabilizada, configurei o ventilador mecânico, fui fazer minha ficha de anestesia e depois de uns 10, 15 minutos, eu olhei para o monitor dela e vi que tinha algo estranho. Comecei a olhar assim, frequência cardíaca de 120, pressão arterial de 160. Tá estranho isso aqui, tem alguma coisa acontecendo. Será que ela está com dor? Mas eu fiz na intubação, fiz 3 ml de fentanil. Eu acho que não é dor não, pela dose que eu fiz de opioide, né? Para esse tipo de cirurgia não tá muito legal. E aí quando eu olhei para o vaporizador, estava desligado. Eu não havia girado o vaporizador, eu esqueci. Isso se traduziu que ela começou a acordar, ela quis se mexer, provavelmente, só que como era o começo da cirurgia, né, logo após a intubação orotraqueal, ela deveria ter se mexido ali como uma forma de reflexo, mas ela estava com um bloqueador neuromuscular. Ou seja, ela teria que ter se mexido, mas não se mexeu porque estava bloqueada, né? E acabou que foi superficializando cada vez mais, e ela acordou. Realmente aí não foi movimento intraoperatório,
Tanto é que ela não podia se mexer e ela teve um despertar intraoperatório. Quando ela acordou na cirurgia, a frequência cardíaca aumentou e a pressão arterial aumentou porque ela ficou assustada. E eu percebi, né, rapidamente eu girei lá o vaporizador e fiquei super triste, decepcionado e pensando o que é que poderia acontecer depois. Acabou que, quando acabou a cirurgia, eu acordei ela, né, estubei tudo certinho, conversei com ela e perguntei, você lembra de alguma coisa que aconteceu na cirurgia? E ela falou, doutor, eu lembro no começo assim que tinha alguma coisa mexendo na minha barriga e eu queria mexer meus braços, mas não conseguia. Ou seja, ela teve realmente uma consciência intraoperatória por falha humana, que foi minha falha. Eu esqueci de ligar o vaporizador. E para ela, graças a Deus que ela encarou numa boa. Eu conversei com ela, fiquei ali uns 30 minutos conversando, explicando, né? Falei que foi um erro meu, que não era para isso ter acontecido, isso não é normal. Se lembrar de momentos da cirurgia, foi algo que aconteceu mesmo, porque eu esqueci de ativar uma medicação anestésica. E ela encarou numa boa, ela levou numa boa, peguei o telefone dela, depois de alguns dias a gente trocou mensagem, ela estava bem. Só que para outras pessoas isso pode ser bem traumático, tá certo? Dependendo do tempo que você fique acordado, né? Caso isso aconteça, isso pode gerar um trauma, porque é uma situação que você às vezes não consegue se mexer e você está escutando, você está sentindo que tem alguém mexendo ali na sua barriga, né? No seu braço, dependendo da cirurgia. Pode ser que não esteja sentindo dor por causa das medicações anestésicas, mas você terá uma consciência ali. Isso não é normal, certo? Que fique bem claro. Na minha vida aí de 5 anos de anestesista, foi a única vez que isso aconteceu e eu assumi totalmente essa responsabilidade. Então, é super importante que a equipe de anestesia seja preparada, sejam pessoas atentas e saiba que existe espaço para falha humana, pode acontecer. E sendo algo que seja controlado, né, que seja conversado, graças a Deus eu vi rapidamente e talvez por isso que ela não ficou tão traumatizada assim, talvez ela não ficou tão afetada assim, porque eu já identifiquei rápido e o tempo que ela passou ali acordada foi questão de segundos. Então é muito importante que o anestesista ele seja a pessoa mais atenta da sala, porque ele tem que ser ali, ó, um fiscal de ficar checando, gerenciando tudo, meio que compulsivamente. Tem que ser algo que ele faça sempre, sempre, sempre. Esse foi o meu relato sobre acordar durante a cirurgia. Eu não tenho vergonha de trazer um fato que aconteceu comigo devido a um erro meu, porque com certeza eu estarei ajudando outros colegas e eu estarei conscientizando pessoas comuns, pacientes, até nós também da área de saúde podemos ser pacientes. E esses erros devem ser trazidos como exemplos para que outras pessoas não cometam os mesmos erros. Se você achou legal esse vídeo, se você achou que ele foi instrutivo para você, deixa aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal, que com certeza aqui eu tenho muito conteúdo para agregar para você, tanto técnico quanto não técnico, quanto foi esse conteúdo de hoje. Ok? É isso aí, um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!